Então, pessoal, reparem bem. A apostila ainda trabalha as chamadas leis de Newton. Se você lembrar, Newton desenvolveu 3 leis diferenciadas. A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que fala o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração aplicada. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação, que ela diz o quê? A cada ação corresponde uma reação de mesma direção, de mesma intensidade, no caso, valor numérico, só com sentidos opostos. São as 3 leis de Newton. Né? Bom dia, Emily. Só que antes eu quero falar com vocês também que existe um sistema chamado de polias. Você pode ver muito polia onde? Numa academia de ginástica, na construção de grandes prédios. Polias são utilizados para você manusear cabo de aço ou até fios. E existem 2 tipos de polia. A polia fixa, que é aquela que está presa, geralmente no teto, presa num aparelho de musculação, ginástica, em que a teoria fala o quê? Que na polia fixa, o esforço que você faz para levantar um peso qualquer é o mesmo que o peso. Se tem uma polia fixa e o seu peso tem uma massa de 80 quilos, o peso dele é 10 vezes 80, seria 800 newton. Então, a teoria fala que numa polia fixa, para você levantar aquele peso, aquele material, aquela caixa, o seu esforço é o mesmo que o da caixa. É o mesmo. Só que, quando a polia é móvel, o seu esforço já é menor. Então, a teoria afirma o seguinte, que em uma polia móvel, a força aplicada para você erguer um objeto qualquer é sempre igual ao peso desse objeto, o peso, dividido por 2 elevado a n. Esse n simboliza para você na física a quantidade de polias móveis que existe no seu sistema. E por que a base 2? Porque a polia vai criar 2 fios. Então, quando a polia é móvel, o peso que você vai estar erguendo, ele vai ficar separado em partes iguais. Isso é interessante. Então, quanto mais polia tiver, menos esforço a pessoa fará. Quando você pega a academia, eu não sei o nome dos aparelhos de você levantar, não sei os nomes que recebe, mas alguns aparelhos têm polias. E se a polia é fixa, o esforço que você faz é o mesmo que o peso do objeto. Mas se tiver alguma polia móvel para te ajudar, o seu esforço tende a diminuir gradativamente. Então, peço a você que marque aí polia fixa e polia móvel. Polia fixa, o esforço que você faz é o mesmo que o peso do objeto. Na polia móvel, o seu esforço feito, que é a força aplicada para você levantar um objeto qualquer, ele é igual ao peso desse objeto. Se você lembrar que nós vimos na semana passada, peso ele é igual a massa vezes a gravidade, ao peso dividido por 2 elevado a n, onde o valor de n ele é, no caso, a quantidade de polias móveis que se movimentam naquele sistema que você vai aplicar a sua força, ok? Isso é muito interessante. Agora sim, vamos lá, página de número 8. Olha a aplicação dessa questão que é interessante. Olha bem, página de número 8, agora com você, a questão 1, fala o seguinte. Observe a figura ao lado e calcule o valor da carga, quer dizer, o valor do peso,
sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-lo em equilíbrio. Despreze a ação das forças dissipativas. Então, reparem bem, você viu anteriormente que a força aplicada para você é igual ao peso do material, né, ao peso, dividido por 2 elevado a n. N é a quantidade de polias móveis do meu sistema. Se você observar aí, a força que o rapaz faz é 25 newtons. Observe que tem 3 polias. Uma está fixa no teto, então tem 2 móveis. Aí eu aplicaria a minha fórmula, 25 igual a Q, que é o peso daquele objeto, sobre 2 elevado a 2, porque são 2 polias móveis. 2 elevado a 2 é 4. 4 divide e passa multiplicando. 25 vezes 4 é igual a 100. Ou seja, então quer dizer o quê? A força, olha que interessante, a força que ele aplicou de 25 newtons é proporcional a um peso da caixa de 100 newtons. Porque, reparem que o peso era 100 newtons e ele puxou só 25. Que as polias móveis tendem a facilitar o seu esforço físico. Elas tendem a diminuir o seu esforço físico. Ok? Olha como é que é interessante. Segunda questão. Olha bem essa questão também. Os carros A e B, os corpos A e B, encontram-se apoiados sobre uma superfície plana perfeitamente lisa. Uma força F de 40 newtons é aplicada sobre o corpo A. Então, olha que interessante. Tem dois corpos, 2 caixas, 2 objetos quaisquer. Você empurrou o objeto A. Quando você empurra o objeto A, como o objeto A está junto de B, o objeto A vai fazer o quê? Vai empurrar o objeto B. Correto? Então, você empurra A empurra B. É igual, imagina vocês estarem, todos vocês, em fila. Todo mundo, um atrás do outro, bonitinho. Se você empurra um aluno, esse aluno vai empurrando o outro, e assim por diante, até todos caírem. Uma brincadeira boba, mas até todos caírem. A mesma coisa acontece aqui. Quando você empurrou o objeto A empurrou o objeto B. Aí vai. Como A e B estão em contato entre si, vai existir entre o corpo A e o corpo B a chamada ação e reação. Porque quando o corpo A empurrou o corpo B, momentaneamente o B ele se segura em relação a A. Ele tenta não se movimentar. Quando isso acontece, ele cria uma força de contato que vai existir entre A e B. Então, isso é muito importante na física. Ok? Então, tá. Aí ele fala o seguinte, a massa de A é 4 quilos, a massa de B é 16 quilos. Ele pede algumas situações vinculadas à sua questão. Algumas delas, digo a vocês, que não tem muita conta, outras já tem. Na letra A, ele pede a aceleração dos corpos A e B. O que você viu anteriormente? Que a força aplicada em um sistema é igual a massa vezes aceleração. Eu apliquei uma força em A, só que A está em contato com B. Então, quando eu empurro A, eu estou empurrando, no caso, 2 blocos, 2 massas juntas. Correto? Porque uma vai empurrar a outra. Então, isso quer dizer o quê? Que, no caso, para mim, a minha força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Quando eu falo massa total, eu me refiro à massa entre A e B. A massa de A é 4 quilos, de B é 16 quilos.
Então, no caso, 40 é igual a 20 vezes A. Por que 20? Porque a massa total é a massa de A e B juntas. Então, A é igual a 40 sobre 20. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Eu achei a aceleração que está envolvendo o meu sistema. Olha que interessante. Na letra B, ele já pede algo diferente. Ele pede a força de contato entre A e B. É aquela forçazinha em que A empurrou o objeto B. Eu quero saber essa força. Ok? Só que antes, agora sim, vamos voltar um pouquinho. Repare o seguinte. Quando eu empurrei o bloco A empurrou o bloco B. Olhem o diagrama que está na sua frente, na sua telinha. Esse diagrama de setas indica o que acontece com os objetos. Como A e B estão numa superfície apoiados, né, as forças nas verticais vão se anular. Não vai ter força na vertical. Vai ter força só na horizontal. O que acontece? A força F, ela impulsiona o bloco A. O que o bloco A faz? O bloco A empurra o bloco B. Repare que tem uma força de A e B. Quer dizer, força de A em B. Só que o bloco B, inicialmente, ele reage a A ainda. Ele faz uma oposição a A. Então, ali tem uma força de B em A. Isso quer dizer o quê? É um par de ação e reação. Enquanto A empurra B, B empurra A ao contrário. Por isso que eu falei para você anteriormente que para haver o par de ação e reação tem que haver dois blocos, dois objetos. Ok? Então, eu quero saber, como eu sei que a força de A e B e A é a mesma força, eu quero saber qual é a força de contato que está interagindo entre eles. Então, a força é a mesma tanto em A como em B. Então, eu poderia vir e falar o seguinte: a força de B em A é igual, ou de A em B, a massa aplicada de B vezes a aceleração. A massa de B é 16 quilos. A aceleração é 2 newton, é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, 16 vezes 2 dá 32. Ou seja, a força que A exerce em B é de 32 newtons. E a força que B exerce em A também é 32. Só que observe o seguinte, elas são forças que estão na mesma direção, ambas estão na horizontal, vão ter o mesmo valor, ambas valendo 32, só enquanto A empurra B para a direita, B faz uma posição a para a esquerda. Isso é chamado ação e reação. Reparem bem agora, testando seus conhecimentos. Melhor. Então, reparem bem, testando seus conhecimentos. Ele fala o seguinte, A e B são dois blocos de massa, 3 e 2 quilos, respectivamente, que se movimentam juntos sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, sendo F uma das forças de intensidade de 30 newtons, aplicada no bloco A. Ele quer saber a aceleração do sistema e a força que A exerce em B. É semelhante ao que nós acabamos de fazer. Repare o seguinte, você empurra o bloco A, consequentemente o bloco A vai empurrar o bloco B. Correto? E B faz o quê? B, inicialmente, ele reage A de forma contrária e tenta segurar o movimento de A. Então, a aceleração, no caso, ela é rápida. Porque a aceleração, para mim, ela vai ser a força aplicada igual às massas vezes a aceleração. Como a força é aplicada entre A e B, a massa que eu vou utilizar é a massa de A mais a massa de B. Então, 30 igual a 2 mais 5. É 5, né?
2 mais 3, que é 5. 30 igual a 5A. A igual a 30 por 5, A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Eu achei a aceleração já. Agora, olha interessante. Vamos separar o bloco A e o bloco B, como na figura da questão anterior. Eu separei A e B. Observem que a força foi aplicada em A. A, ele aplica uma força em B. E B reage com uma força contrária em A, como está aí na sua telinha com você. Só que o ideal é você separar esses dois blocos. Então, se você observar no bloco A, age sobre ele duas forças. A força F e a força da reação de B, que é a força de B em relação a A. Em cima de B, age só uma força, que é a força que A faz em B. Como ele perde essa força de contato, tanto faz achar que está em A como que está em B. Só que está em B é mais fácil você resolver, porque o que está em B é apenas uma única força. Então, o que você vai fazer? A força de A em B, ou de B em A, que vai ser a mesma, é igual a massa que está em B vezes a aceleração. A massa de B é 2 quilos. A aceleração é 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, 12 newtons. Então, a opção correta aí é a letra E. Aceleração igual a 6 e a força que age de contato entre A e B ou B e A é de 12 newtons. A segunda questão é semelhante também, tá? Dois corpos A e B, A de massa 2 kg, B de massa 1 kg. São presos por um fio inextensível, perfeitamente flexível e sem massa. É um fio ideal. Esse fio ele não vai influenciar no meu cálculo final, vamos dizer assim. Puxa-se o sistema com uma força de intensidade de 6 newtons, conforme a figura. Então, repare que tem uma figura, né? Tem um fio que liga A e B. Esse fio aí, como eu falei anteriormente, ele é chamado de força de tração. Força de tração é a força que age em cabos, em fios. Força de tração entre A e B. E uma força que puxa o bloco B. Só que acontece o quê? Quando você puxa o bloco B, o bloco E vai puxar também o bloco A, não vai? Não vai? Então, essa força que você aplicou para puxar o bloco B, ela vai sofrer influência da massa de B e da massa de A. Então, por esse motivo, geralmente, a aceleração ela é mais fácil de calcular, que a força é igual a massa total vezes a aceleração. A minha força aí, no caso, era de 6 newtons. A massa de A é 2, de B é 1. 2 mais 1, 3. Então, 6 é igual a 3 vezes A. A, então, é igual a 6 sobre 3. A é igual a 2. Então, A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Só que aí, de novo, essa força de tração aí que eu falei, esse fio, ele vai implicar uma chamada ação e reação. O que é ação e reação? Quando eu puxei o bloco B, repare que o bloco B ele vai puxar o bloco A. Puxou o bloco A. Só que o bloco A ele resiste a B. Por isso tem uma força entre A e B aí, uma forcinha T. T é a força de tração e elas são contrárias. Isso forma o quê? A ação e reação. Ah, mas por que tem uma forcinha na vertical para cima e para baixo? É que eu falei com vocês. O bloco A tem um peso para baixo, assim como o bloco B. Só que o chão resiste para cima. Mas como o chão resiste ao peso de A, a teoria fala o quê? Que essa força que A faz no chão e a reação do chão em relação a A, em relação a B, vão se anular. Então, ficaria só a força agindo aonde? Na horizontal. Como em B tem a força F e a força T, que é a tração, e em A tem só a tração, eu vou achar só a força aplicada em A, que vai ser a mesma, T vai ser o mesmo valor. Então, o que fazer? T, a força de ação, de reação,
que no caso é a tração por ser um fio, é a massa de ar, que está aplicada em A, vezes a aceleração. A massa de ar, não está aqui, perdi. A massa de ar vale 2 quilos, 2 newtons, 2 quilos, melhor dizendo. E a aceleração que nós achamos é 2. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, então, a tração, quer dizer, a resistência entre os fios é de 4 newtons. Outra coisa interessante, esse fio aí quer dizer que ele suporta uma força de 4 newtons. Se você colocasse uma força de 4,1 newtons nesse corpo aí, ele já arrebentaria esse cabo, romperia o cabo. Ok? Então vejam que é bem interessante e bem rápido, tá bom? Terceira questão. Reparem que o ritmo das questões são os mesmos. Olha bem a terceira questão agora, que interessante. No esquema a seguir, as massas do corpo A e B são A, 3 kg, B, 7 kg. Desprezando o atrito, que é a resistência em relação ao chão, considerando a polia e o fio ideal, a gravidade é 10. Determine a aceleração do sistema e a tração que age no fio. Observe na sua figura, na sua telinha aí. O corpo B ele está solto. Como o corpo B tem uma massa bem considerável, teoricamente o corpo B vai puxar o corpo A. Correto? Ele está solto, vai puxar. O que acontece? Como o B está solto no espaço, B vai ter uma força-peso puxando o B para onde? Para baixo. E essa força-peso é igual a massa de B vezes a aceleração. A massa de B é 7. A aceleração, no caso, a gravidade, porque peso é m vezes g, g é 10. 7 vezes 10 é 70. Só que, de novo, como tem uma ligação entre A e B, e esse peso está puxando B para baixo, ele vai ser influenciado tanto pela massa de A como pela massa de B. Então, por esse motivo, eu posso achar direto a minha aceleração. No caso, a força aí aplicada é o peso, o 70, é igual a massa de A mais B, 3 mais 7 é 10. 10 vezes A. Então, A igual a 70 sobre 10, A vai ser 7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração que envolve o meu sistema é de 7 metros por segundo ao quadrado. Agora, observem aí. B está descendo. B vai puxar o corpo A. Então, a força de tração, para mim, pode ser o quê? Massa de A vezes aceleração. A massa de A é 3 quilos. A aceleração é 7. 3 vezes 7, 21. Então, tração 21. Aceleração 7, tração 21.